Aí, galera do Pântano Pop, sabe aquela banda que você acha uma das melhores de todos os tempos? Um dinossauro do rock? Então, essa banda, cara, não é grande coisa assim como você pensa. Enfim, gente, é, vamos falar o seguinte: as bandas que nós aqui do Pântano Pop consideramos as que são mais superestimadas. E vamos lá, gente, superestimada. Prestem atenção na palavra. Não queiram ameaçar a gente de morte. Não quer dizer que as bandas que serão citadas aqui são umas porcarias, que elas não prestam, que elas não têm qualidade. Até porque nós vamos falar de bandas aqui que vai dar o pano para manga. Quer dizer que, por um motivo ou outro, nós aqui do Pântano Pop consideramos que essas bandas recebem muito mais hype, para usar o termo da moda, do que outras que talvez merecessem muito mais. Ou elas são boas, mas não tão boas, ou talvez elas nem sejam boas mesmo, tá bom? Vamos lá. A primeira banda que nós vamos falar aqui, das mais superestimadas, já é para meter o pé na porta: The Rolling Stones. Gente, é claro que eu sei que os Rolling Stones estão entre as bandas mais importantes da história do rock. É uma daquelas bandas pioneiras dos anos 60, as bandas britânicas de rock: Beatles, Rolling Stones, The Kinks, The Who. Mas, cara, vamos parar para pensar. Depois de 1980, quantas músicas novas os Rolling Stones fizeram? Vamos parar para pensar. Quantas músicas dos Rolling Stones têm basicamente o mesmo riff de guitarra com pequenas modificações e o Keith Richards ia lá desenvolvendo a melodia em cima de basicamente a mesma coisa? Pegue aí um Greatest Hits dos Rolling Stones e deixa tocando. Se você ficar distraído, você vai achar que está ouvindo a mesma música em alguns momentos. E eu vou dizer, eu adoro os Rolling Stones. Por isso que eu já escolhi falar dela primeiro, porque o critério não quer dizer que a banda seja ruim, não quer dizer que a banda não tenha qualidade. Eu já fui a 3 shows dos Rolling Stones e me diverti muito. Mas, pô, aquela coisa, Beatles ou Rolling Stones, gente, menos, né? Rolling Stones, não. Beatles, Rolling Stones. Então, a segunda banda aí da nossa lista é considerada por muita gente um dos dinossauros do rock, o AC/DC. Né? A banda com as músicas mais criativas e que variam muito de uma para outra, para não dizer o contrário. Tá? Então, essa banda está aqui na lista, gente, porque é uma banda que tem esse problema das músicas serem muito parecidas, de você estiver ouvindo um álbum ali meio distraído, você vai pensar que a terceira música é a segunda e não vai ter diferença nenhuma. E também com o agravante de que é uma banda que ficou paradona no tempo, né? Tá lá, fincada lá nos anos 70 até hoje, né? A sua sonoridade. É uma banda que definiu o que significa dinossauro do rock. A outra banda aqui da nossa lista das superestimadas é o Guns N' Roses. Acreditem vocês ou não, aí fãs do Guns N' Roses, mas é o Guns N' Roses. Tá? Então, essa banda ela é uma banda superestimada por algumas razões. Em primeiro lugar, ela não estava muito diferente do contexto de bandas farofa da época, dos anos 80, com aqueles vocalistas com aquelas calças apertadas de lycra, bermudas de lycra e cabelões. Então, não muito diferente, não era uma banda diferente, e ela é tratada como se fosse muito diferente, como se fosse única. Tá? Então, é claro que nós reconhecemos aqui qualidades musicais, né? A guitarra do Slash,
E os vocais do Axl Rose, início de carreira, porque agora não existem mais, né? Acabaram completamente. O Axl Rose não tem mais voz. E é uma banda que tem questões muito complicadas também, que, por exemplo, o racismo nas letras, como na música One in a Million, em que o Axl Rose fala claramente: policiais e negros saiam do meu caminho. Então, o racismo, a misoginia, né? Se você pega o álbum duplo Use Your Illusion, há várias canções com frases do tipo: a estúpida da sua namorada, ou a sua aquela mulher estúpida, ou aquela namorada idiota. Então, frases desse tipo são muito comuns em músicas do Guns N' Roses. Então, é uma banda que, além de não ser tão diferente, tão única quanto os seus fãs pensam ser, ela tem problemas seríssimos aí, como o racismo e a misoginia. E é muito importante para a próxima banda que a gente vai falar aqui entender esse contexto do qual o Evandro falou. A década de 80 é a década de Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper. É a década em que tudo se fazia e, ao mesmo tempo, também tinha fórmula para tudo. Existia uma fórmula de rock and roll que você botava o cara com roupa de couro, cabelos enormes com laque para ficarem volumosos, e você tinha várias bandas seguindo essa fórmula. O Guns N' Roses tem um primeiro disco que é bom pra caramba musicalmente. Depois eu até gosto, mas eles não continuam na mesma toada. Mas é uma banda que, sim, era boa, mas estava ali dentro de um contexto. E a próxima banda da qual a gente vai falar é o mesmo caso. É a banda de um deus da guitarra, um cara virtuoso tocando guitarra, mas como banda de rock é para lá de ordinária. Vai lá, Evandro. Isso, estamos falando aí do Van Halen, né? Aqui no nosso jargão aqui no Brasil, Van Halen, para eles lá, Van Halen. Então, é uma banda que realmente tem um guitarrista que é inegável a qualidade, né? Inclusive, antes de falar aqui, eu fui ouvir músicas novamente da banda. Então, existe lá aquela música da professora, que a música começa com uma guitarra maravilhosa, um solo de guitarra maravilhoso. Aí você pensa assim: poxa, que coisa espetacular. E quando começa a letra, meu Deus do céu, que coisa tosca, não é? Aquelas letras toscas, aquela coisa farofa, né? O cara ali falando da professora gostosa, um negócio sem conteúdo nenhum. Tudo bem, muita gente defende o rock and roll tem que ser uma coisa mais descontraída. É óbvio que existe espaço para descontração no rock and roll. Agora, só isso, não é? A banda ser só isso, só não ter mais nada, só essas mesmas letras vazias, né? Realmente um desperdício de talento, já que havia ali músicos tão bons, especialmente o guitarrista Ed Van Halen. E assim, os tiozões reaça vão simplesmente querer matar a gente, porque por que não pode falar da professora gostosa? Por que não pode falar da namorada estúpida? Gente, talvez a gente aqui esteja errado e vocês aqui estejam certos. A gente tem que ser banido do rock and roll. Mas vamos para nossa última banda aqui da lista, que é O Nirvana, né? Então, aí, talvez aqui o momento mais polêmico do nosso vídeo. Nirvana, que eu já digo, uma banda super influente, tá? Uma banda que, no momento que o rock and roll estava mortinho da Silva, que só se ouvia dance music,
que nas paradas lá da MTV era CNC Music Factory, sempre nos primeiros lugares. E aí, nesse momento que o rock and roll estava mortinho e o dance music dançando, surge o Nirvana e coloca o rock no mapa de novo. Então, nós não vamos negar isso aqui, a importância do momento histórico em que o Nirvana surgiu, né? A sua influência, a sua importância. Mas, musicalmente, a banda talvez não tivesse a mesma altura dessa importância histórica que teve. Eu concordo também. Eu acho que o Nirvana é uma banda que é importante, e aí a gente reforça o nosso critério. Não estamos falando de bandas ruins aqui, quando nós falamos que elas são superestimadas, mas é uma banda que tinha uma honestidade muito grande, né? Uma crueza, e talvez estivesse faltando isso. Acabamos de falar na nossa lista de 2 bandas que justamente pecavam por fazer parte de uma formuleta de rock and roll dos anos 80. Tudo meio plastificado, tudo meio industrializado, meio parecendo sem espontaneidade. Esse não é um pecado nem do Nirvana, nem de outras bandas do chamado grunge rock. Mas existe uma coisa em cima do Nirvana que parece que ele fez algo sozinho e não foi. Havia outras bandas ali nesse movimento, Alice in Chains até antes, Pearl Jam. E aí é uma questão de gosto pessoal, mas talvez sejam até melhores bandas. E como o cara morreu de uma forma... E aí você coloca em contexto as letras dele e ele ter cometido suicídio... A gente tem a tendência para uma questão até de empatia, de colocar essa banda num outro lugar. E que, se a gente for racional, será que é tão bom assim? Ou é o nosso susto de ver um jovem de 27 anos que fazia aquelas letras ainda por cima, se matar, que coloca a banda num patamar que talvez, falando apenas pela música, não tenha? Acho que é um pouco por aí. Sim, também quer deixar claro que o Kurt Cobain era um cara também, comparado com esses que nós falamos aí, especialmente a galera do Guns N' Roses, ele era um cara numa outra vibe muito mais positiva. Então, ele não gostava de misoginia, tá? Ele tem o clássico caso do show da Argentina, que uma banda de meninas abriu o show para o Nirvana e as meninas foram vaiadas o tempo todo por serem meninas, e o Kurt Cobain ficou puto e entrou e fez o pior show da história do Nirvana de propósito, para sacanear o público. Tá? Então, ele era um cara que tinha uma vibe muito legal, que, por exemplo, não comprava esse pacote de que rock tem que ser coisa de macho e tem que ser misógino e machista. Ele não comprava isso. Tá? Então, existem imagens dele no YouTube conversando com um menino que veio e elogiou a esposa dele, e ele ficou feliz demais com o garoto, do garoto ter elogiado a esposa. Então, ele era um cara muito bacana nesse sentido. Tá? E o que torna mais triste, né? Mas então, como o Vitor falou, essa tristeza, o fato dele ser um cara tão bacana, talvez crie essa aura de que o Nirvana é inquestionável. Quando musicalmente, como o Vitor disse, havia outras bandas do mesmo movimento, musicalmente melhores do que o Nirvana. Tá? Então, o que nós estamos falando, nós não estamos aqui questionando um mito Nirvana, a importância histórica, mas estritamente a questão musical. Né? A música do Nirvana não está no mesmo lugar do Nirvana enquanto fenômeno, enquanto mito.